E hoje a gente vai falar de uma parada que é fundamental para crescer músculo. O que é muito importante, o que a ciência bate o martelo e diz assim, ó, se isso não existir, o músculo ele não cresce. A gente está falando da progressão de carga. E ela é bem categórica em dizer isso. E quando a gente fala de progressão de carga, a gente está falando de um acréscimo de carga. A ideia é de você ir colocando cada vez mais peso no exercício que você faz. Mas calma, porque o buraco é bem mais embaixo. A gente fala da progressão de carga, mas como a gente faz isso e quais as questões que estão ao redor disso é que vai determinar se efetivamente isso vai fazer sentido para você ou não. Cada músculo como um gerador de força, cada fibra muscular como um gerador de força. Então imagina que cada fibra ela gera força e conforme você vai colocando carga, você vai ativando essas fibras com maior intensidade ou menor intensidade. Levando a prerrogativa que o seu músculo, ele não quer crescer, ele não quer ficar com um volume maior, de tamanho maior, exatamente porque isso consome muita energia. E o fato de consumir muita energia já é uma parada que o seu músculo não quer, o seu corpo não quer isso. O nosso corpo, gente, ele quer, na verdade, economizar energia. A partir do momento que você faz algo que leva o seu corpo em direção a um gasto maior de energia, ele não quer isso, ele foge dessa parada. Porque a gente obriga o corpo a fazer. E como é que a gente obriga o corpo? Numa situação que o corpo entende que ele precisa ser maior para conseguir dar conta do que você está fazendo, aí ele constrói músculo, mesmo não querendo. Então, por que é tão difícil construir músculo? Porque o seu corpo não quer. Eu não quero! Ele não quer colocar mais massa muscular aí. E uma coisa que é fato é que o músculo por si só, ele consome muita energia. A partir do momento que você proporciona a esse músculo um estresse e etc, uma situação que o seu corpo entende que ele precisa que esse músculo seja maior para sua própria sobrevivência, aí ele aumenta esse cara. Como que isso tudo acontece? O nosso corpo, ele basicamente responde a estímulos que ele recebe, tanto de forma fisiológica, como também de forma psicológica. Então, a gente está aqui relaxado, de boa, vem um estímulo e a gente responde a esse estímulo. Vem um outro estímulo e a gente responde a esse estímulo. Vai tomar no cu! Então, o meu músculo, ele tá aqui de boa, relaxado. Se vem um estímulo fraco, ele entende que tá tudo bem e ele continua do jeito que ele tá. Se vem um estímulo muito fraco, piorou. Aí que ele vai continuar do jeito que ele tá mesmo. Agora, se vem um estímulo muito forte, esse estímulo muito forte, ele abala o que a gente chama de homeostasia. A partir do momento que abala essa homeostasia, o nosso corpo entende o quê? Preciso deixar esse músculo então mais forte, porque esse estímulo que veio, ele foi muito forte para mim. O nosso corpo sempre quer que o estímulo seja tranquilo, ele quer que o estímulo seja suave, exatamente para não abalar essa homeostasia, esse equilíbrio do nosso corpo. Se o estímulo é fraco, não abala nada, o nosso corpo continua do jeito que tá. Se o estímulo é forte ou muito forte, abala essa homeostasia e aí o nosso corpo ele quer se fortalecer para que isso não aconteça em uma segunda vez, terceira vez. Ele se fortalece para o próximo estímulo. Você chegou na academia. Aí você chegou na academia, você nunca treinou na sua vida. Quantos quilos o seu bíceps ele está acostumado a carregar? Nada. Muito pouco. O seu bíceps está acostumado a carregar, sei lá, uma sacola do supermercado, levantar alguma coisa em casa. Ele está acostumado a fazer nada praticamente. Mas aí quando você chega na academia e você começa a fazer um exercício pro bíceps, o que começa a acontecer ali? Ele começa a sentir esse estímulo como muito forte. Porque é um estímulo completamente diferente daquele que ele está acostumado. E esse estímulo, pelo fato de ser muito forte, ele vai causar danos a esse músculo. Posto isso, nosso corpo sabiamente faz o seguinte, já que antigamente eu pegava muito pouco peso e agora eu tô começando a pegar, sei lá, 5 quilos, eu vou então me fortalecer para pegar esses 5 quilos. A partir do momento que isso acontece, esse estímulo chega, claro, várias coisas começam a acontecer dentro do nosso corpo. E se tudo você fizer bem, se você dormir, se alimentar, consumir a quantidade de proteína, você vai
fazer com que esse músculo cresça. A gente partiu de um cenário que você fazia 0 e agora você está num cenário que você faz com 5 quilos. Porém, vai chegar uma hora que esse músculo ele vai se acostumar com esses 5 quilos. O que é? O que é esse se acostumar com esses 5 quilos? É ele se fortalecer para que esses 5 quilos se tornem leve. Quando ele se fortalece para que esses 5 quilos que agora você pega se torne leve, entra a ideia da progressão de carga. Porque esse músculo ele já se acostumou, ele já se adaptou, ele já está bem com 5 quilos. Nesse momento, você precisa aumentar um pouco a carga. E aí, se nesse momento você colocar, e efetivamente vai ficar leve isso para você. Se nesse momento você subir a sua carga para 7 quilos, o seu músculo ele vai, caraca, eu não estou acostumado com 7 quilos. Então, ele vai entrar num processo para se fortalecer, para suportar 7 quilos. E isso você vai fazendo de forma repetida, sequenciadamente. Você vai repetindo, daqui a pouco você está com 10 quilos, daqui a pouco com 12, daqui a pouco com 15, e essa progressão de carga, ela se torna fundamental. Quem treina menos de 3 meses, presta muita atenção no que eu vou falar agora. Quando você pensa em fazer um exercício, você vai fazer uma série, o estímulo ele sai do seu cérebro, ele percorre a sua medula espinhal, chega no músculo e ativa esse músculo. Quando você começa a treinar, quando você está chegando na academia agora, esse estímulo que sai do cérebro e vai para esse músculo, ele não está completamente educado. Ele não vai de forma perfeita para esse músculo. O seu cérebro ele não sabe muito bem como ativar esse cara. Então, o corpo demora em média 3 meses para fazer o que a gente chama de adaptação neuromotora. Como assim? Não entendi. O que é isso, Lala? É o tempo que demora, e a adaptação neuromotora é basicamente o que a gente chama quando o seu cérebro ele está completamente conectado a esse músculo. Ele consegue conectar esse músculo de forma muito eficiente. Nesses primeiros 3 meses, o fato de você estar passando por essa adaptação faz com que esse músculo ele aumente a força de forma muito rápida. Você vai ver que a sua força aumenta muito rápido e o músculo não aumenta tão rápido assim. Porque, na verdade, você está só aprendendo a recrutar esse músculo. Depois de 3 meses, você vai perceber que o músculo continua crescendo de forma até rápida. Porém, a força começa a aumentar de uma forma mais lenta. Então, você que treina menos de 3 meses, é isso que está acontecendo com o seu corpo. Você está adaptando a conexão desse cara. Quem está no começo do treino vai perceber uma necessidade de aumentar essa carga com mais frequência. Agora, para você que já treina há mais tempo, você vai perceber um aumento de força de forma muito devagar. Você vai perceber que provavelmente você faz o mesmo exercício com a mesma carga há muito tempo. E qual é o momento ideal de aumentar a carga, então? Vou te responder isso, mas antes eu quero te fazer um seguinte questionamento. Vamos imaginar que você faz uma rosca direta, mas para fazer com 15 quilos de cada lado, você faz o exercício de forma muito perfeita. A técnica tá excelente, tá bacana. Você entende que é importante você aumentar a carga, e aí você vai e aumenta. Mas quando você aumenta a carga, aí você começa a fazer esse exercício com roubo. Aí você começa a negligenciar a técnica de movimento. E quando você negligencia a técnica de movimento, na verdade, o que você está fazendo é colocando esse peso para outros músculos também usarem. Você está fazendo com 15 quilos e você está colocando a carga completamente ali no bíceps. Você está direcionando ela toda para o bíceps. E quando você aumenta esse peso, você começa a distribuir essa carga para outros músculos também, fazendo assim com que o bíceps possa ficar até com menos carga do que ele estava antes. Tudo isso por conta de uma técnica negligenciada. Agora pega essa informação que eu te dei, que isso é muito comum acontecer, muito comum. O pessoal aumenta um pouco a carga e começa a fazer o exercício meio ruim. Afasta o cotovelo, coloca ali algumas compensações. Aí eu quero que você me responda. Com esse aumento de carga, a progressão de carga, o aumento de carga para o bíceps aconteceu? Não. Você aumentou o peso da barra, mas pelo fato de você aumentar o peso da barra, você começou a criar algumas compensações, você começou a roubar um pouco. O fato de você estar roubando um pouco, você aumentou o peso do bíceps? Você aumentou o peso da barra. O peso do bíceps aumentou? Ou você aumentou somente o peso da barra? Por isso que eu preconizo
que vocês trabalhem com a carga menor possível. Quando você aumenta o peso da barra, mas você negligencia a técnica, na verdade você não aumentou o peso do bíceps, você aumentou só o peso da barra. E aí, onde eu vou falar da diferença de você aumentar o peso do exercício e você aumentar o peso para o músculo. A gente tem de um lado, aumentar o peso do exercício. Você colocou mais peso na barra, você pegou um halter maior, você colocou mais peso na máquina, você colocou mais uma anilha no leg, no agachamento, mas não necessariamente você aumentou o peso do músculo, o peso para o músculo. Mas uma coisa está acontecendo quando você faz isso. Você aumenta o peso das articulações. Você coloca as suas articulações para trabalharem com uma carga maior e a articulação sofre. Será que vale a pena aumentar o peso assim de forma desmedida? Será que vale a pena aumentar o peso só pelo fato de aumentar o peso? Será que vale a pena você colocar mais peso só porque o seu amigo faz com mais peso ou porque você quer mostrar para as outras pessoas que você consegue fazer com esse peso? Vocês estão conseguindo se ligar, gente? Lá, mas então como eu faço para aumentar a carga? Como eu faço para aplicar isso que você está falando, que a ciência defende que é a coisa mais importante, que é a ideia de ter a progressão de carga. Você vai fazer o seu exercício e a primeira coisa que você precisa se atentar para que você desenvolva esse músculo da melhor maneira possível e fique longe das lesões é você ter uma técnica perfeita. Então, a técnica, como diz Maurício Medeiros, ela precede a carga. A técnica precede a carga. O que isso quer dizer? A técnica vem antes da carga. Primeiro, você ajusta a técnica. Primeiro, você faz com a técnica perfeita. Quando a técnica está perfeita, meus amores, aí você parte para a carga. E aí você vai fazer o seguinte, você vai utilizar a maior carga possível desde que a técnica esteja perfeita. Então você vai colocar a carga maior possível, mas respeitando a técnica. Se você começar a aumentar a carga, aumentar a carga, aumentar a carga, chega uma hora que você colocou a carga um pouco mais alta e percebeu que prejudicou a técnica, aí regride a carga. E não existe problema nenhum nisso. Você volta um pouco a carga, por quê? Porque é importante você manter o katsu da técnica. E aí você mantém a carga mais alta possível com a técnica melhor possível. Isso aqui vai te proporcionar uma quantidade de repetições. Vamos imaginar que você coloca 15 quilos na rosca direta e você consegue fazer 10 repetições com a técnica perfeita. Então você tem 15 quilos e 10 repetições perfeitas. Você vai continuar a fazer isso com 15 quilos e 10 repetições. 15 quilos e 10 repetições. Vai chegar um momento que você vai colocar 15 quilos e vai fazer 11 repetições. Você vai conseguir fazer mais uma. Isso é o seu corpo te dando um sinal que ele está ficando mais forte. E aí você vai colocar 15 quilos e vai fazer 11 repetições. Caraca, Lala, será que esse já é o momento de aumentar o peso? Não, mantém aí. 15 quilos, 11 repetições. 15 quilos, 11 repetições. 15 quilos, 12 repetições. Opa, o músculo tá ficando mais forte. Yes, a gente tá conseguindo o que a gente quer. 15 quilos, 12 repetições. 15 quilos, 12, 15, 12, 15, 12, 15, 13. Opa, esse negócio tá funcionando. E aí você repete. Quando você chegar, por exemplo, tá, em 15 quilos e 15 repetições, vamos colocar mais um pouco de peso. Possivelmente você vai subir, sei lá, para 17 quilos, estou dando um exemplo, 17, 18 quilos. E aí o fato de você aumentar esse peso para 18 quilos, por exemplo, vai fazer com que você caia o número de repetições. Lembra que a técnica é inegociável. Tudo que eu estou falando aqui para vocês é referente a uma técnica perfeita. Então você colocou 18 quilos e agora você conseguiu fazer 8 repetições. 18, 9, 18, 9, 18, 9, 18, 9, 18, 10. E aí o que aconteceu? Antigamente você fazia 15 quilos, 10 repetições. Agora você está fazendo 18 quilos e 10 repetições. Você progrediu carga. Mas você progrediu carga mantendo a técnica e progrediu carga de uma forma saudável. Você deu tempo para esse músculo crescer, se desenvolver, aumentar a força. Você deu tempo para que essa articulação ela fosse ali se fortalecendo para suportar essa carga. Se você treinar dessa maneira, você vai construir muito músculo e você vai ficar longe de qualquer tipo de lesão. Mas todo esse processo que
que eu desenhei aqui com vocês, ele demanda tempo. Quanto mais tempo você treina, mais demora. Lembra? Falei que se você treina há pouco tempo, todo esse processo acontece mais fácil, mais rápido. Se você treina mais tempo, ele demora mais para acontecer. Existe um princípio dentro da fisiologia do exercício que se chama o princípio da treinabilidade. Ele diz o seguinte: quanto mais treinado for o indivíduo, mais difícil se torna treiná-lo. Ou seja, quanto mais tempo você treina, quanto mais forte você se tornou, mais difícil vai ser você ficar mais forte, ficar com mais músculo. O que faz com que as pessoas se machuquem? Primeiro ponto, elas querem aumentar a carga para mostrar para os amigos que pega mais carga. Isso é uma imbecilidade. Segundo ponto, elas querem acelerar esse processo. Acelera, Jesus! E de verdade, vai machucar. Não tem outro caminho. Pode até fortalecer, pode até aumentar o músculo, mas vai machucar. E de verdade, eu tenho uma grande dúvida se aumenta mais músculo, menos ou igual, viu? Primeiro, respondendo a pergunta aqui, ó, da nossa live. Isso é fundamental para crescer músculo. O que é a progressão de carga? Mas, para você fazer a ideia toda de progressão de carga de forma saudável, é o que eu falei aqui. Você tem que respeitar o tempo de recuperação do seu corpo, o tempo de fortalecimento do seu corpo e respeitar sempre a técnica. Não sei se vocês perceberam, mas eu tentei aqui trazer de uma forma mais básica e clara possível para que vocês consigam aplicar isso no treino de vocês amanhã, porque para mim a informação bacana mesmo é aquela informação que você aprende aqui comigo hoje e amanhã no seu treino você já põe em prática.